De volta com Economia e Negócios, estamos aqui com dois outros professores catedráticos, Tarcísio Birremba Souza Santos e Paulo Dutra Constantin. Obrigada a ambos por estarem aqui no primeiro bloco. Nos blocos anteriores a gente falou muito da questão dos blocos. Mercosul, a Comunidade Europeia, e chegamos a algumas conclusões não muito animadoras. Primeiro, que eles estão esfacelando, que do jeito que está não vai dar para continuar. A gente esbarrou muito levemente num assunto que eu quero começar a falar com vocês, que é China. Vai formar então outro bloco e daí vamos ter divisões piores do que estão? A China como está enfraquecida, vai se tentar fortalecer porque está enfraquecida? Professor. Olha, Fátima, a minha visão é a seguinte. A China hoje é a segunda maior economia do mundo. Durante o período que antecedeu a crise de 2008, a China foi um grande vendedor de produtos industrializados e inundou tanto o mercado europeu como o mercado americano de produtos de boa qualidade a baixo preço. Durante esse período o país estava crescendo e eles compravam de uma maneira crescente commodities do Brasil. Veio a crise. Com a crise houve uma desaceleração desses mercados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E o governo chinês, para conseguir continuar mantendo o crescimento, optou por uma estratégia de consumo na China. Ou seja, começou a construir infraestrutura, começou a construir uma montanha de investimento em construção civil, etc., exatamente para manter o crescimento. E isso foi possível manter... Por um período. Exatamente, até agora. Né? O que está acontecendo agora? Se a gente olhar para as exportações brasileiras de commodities, a gente vai ver alguns dados que são meio assustadores. Primeiro, antes de 2008, a nossa situação era 60% de exportações de produtos industrializados, 40% de commodities, mas os preços de commodities subindo. À medida que a gente foi exportando commodities e perdendo competitividade no produto industrializado, a situação hoje é 40% de produto industrializado, 60% de commodities. Só que, de uma hora para outra, nós ficamos na mão de um cliente único, ou de um grande cliente, que é a China. Na hora que a China se desacelera, evidentemente isso significa um enorme problema para a economia brasileira. E você assiste isso já em 13 e 14. Quer dizer, a gente vendeu para os chineses em 12 mais do que em 13, em 13 mais do que em 14 e em 14 mais do que está vendendo em 15. É isso. Vamos dar uma olhada, antes de eu passar, professor, eu quero a sua opinião sobre as exportações brasileiras por blocos econômicos. E a gente tem aí no quadro a Ásia, a América Latina, a União Europeia, Estados Unidos, enfim, todos os dados já no início desse ano. O trágico deste quadro é exatamente o que o senhor acabou de dizer. Uma variação negativa em todos. Nesse sentido, eu tenho duas perguntas. Aliás, eu tenho 20, mas vamos a duas primeiro. A primeira é, pelo que o professor Tarcísio falou, a hora que a gente olha, cometemos aquela burrice tão primária que eu falo para o meu telespectador, não põe cestas, né, num só, vamos diversificar, quer dizer, burrice do nosso, desde Itamaraty, ou da nossa política de comércio internacional, e eu não tenho outra palavra a não ser burrice, né? Não sei se a gente pode realmente falar que é uma burrice, mas foi uma tendência, né, porque a China passou a ser o grande comprador de commodities mundial. E nós temos a facilidade de exportarmos, principalmente minério de ferro e soja. Tá? Então isso fez com que a gente olhasse muito mais para a China, de certa forma, então privilegiando a China. Tá? Nós passamos a ter a China como principal parceiro comercial, tanto das nossas exportações quanto das nossas importações. Aí nisso sim, eu posso falar que foi um pouco temeroso. Então foi uma falta de habilidade na condução da política de se aproximar dessa forma da China. Por quê? Concentramos praticamente nela 20% do nosso comércio mundial. Tá? Ao passo que
as exportações para os Estados Unidos, que seria nosso principal parceiro, no meu ponto de vista, porque é o que a gente tem a pauta de exportação com maior valor agregado, ou seja, de produtos manufaturados, nós esquecemos por uma questão política, querendo formar um bloco do Sul, tá, do hemisfério Sul, junto com a China. Então, seria uma parte da nossa política externa de multipolaridade, tá, que a gente não tem capacidade de fazer isso. Professor, não sei se eu estou errada na seguinte observação. O que está faltando é eu minimamente estabelecer diretrizes enquanto país. Vamos agora voltar para as decisões brasileiras, que é aqueles sobre os quais nós podemos pelo menos opinar, se não votar, já não fazemos. Só um não é adendo. isso? O que eu tenho percebido é que o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, ele tem tentado, o ministro, pessoalmente, e o ministro Levi, da Fazenda, eles têm tentado se aproximar cada vez mais do Chile, da Colômbia, do México e dos Estados Unidos. Essa última visita aos Estados Unidos foi justamente para tentar se aproximar. Então, aquele episódio lá atrás do telefonema, dos e-mails que foram lidos, foi esquecido, tá? Em função da gente buscar esses novos mercados agora, que são mercados que estão crescendo. Então, o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio tem procurado parceiros mais saudáveis agora, mas só agora. Nessa busca de, pelo menos a mais recente, de achar o nosso... Eu acho que é a busca de achar o caminho, né? Que caminho que a gente vai? Ali, aqui, ali, é isso. Tendemos a ter algum sucesso, na sua opinião? Na minha opinião pessoal, eu concordo com o Paulo, eu acho que é tardio o movimento de buscar uma multipolaridade, né? Quer dizer, na realidade, nós ficamos tempo demais insistindo em Mercosul, né? Insistindo em Venezuela, né? Insistindo em Argentina, não que não vale a pena ter comércio com os vizinhos, mas na realidade, quer dizer, enquanto nós fazíamos isso, você acompanhando a situação no resto da América do Sul, você vê que Chile, que Peru, que Colômbia estão procurando sócios mais interessantes. Estavam procurando Estados Unidos, estavam procurando Canadá, estavam procurando Japão, estavam procurando Coreia do Sul. É o tal negócio, eu acho que você consegue fazer mais comércio com quem tem mais recursos para comprar. Eu acho que nós perdemos o nosso tempo insistindo numa discussão ideológica de ficar alinhado com os países, né, da nossa região. De novo, é o que eu discuti bastante no primeiro e segundo bloco, a questão da mistura não tão boa entre política e economia, mas recentemente o Silvio Passarelli, que também é da FAAP, falou que os acordos e as experiências econômicas coletivas precisam ser revistas. Eu fiz essa mesma pergunta nos blocos anteriores e queria saber a opinião de vocês dois. Quer dizer, na verdade, então, Mercosul ou esse tipo de acordo, União Europeia, onde a Grécia mostra uma cara que não se esperava, tudo isso teria que ser totalmente repensado, na opinião de vocês? Na minha opinião, o Mercosul teria que ser repensado, tá? De forma clara, porque ele nos impede de fazer vários acordos bilaterais. Então, antes da gente ter um mercado comum do Sul, que se apresenta o Mercosul, que nós testássemos isso com uma área de livre comércio, muito menos do que ter uma política externa comum, uma política comercial externa comum, que é o que nos impede de realizar acordos bilaterais que seriam muito mais vantajosos para nós, porque sempre a Argentina freia as nossas negociações. Nós não podemos fazer negociações com a União Europeia individualmente, tem que fazer o Mercosul. E quando a Argentina é prejudicada, nós não podemos fazer. Então, enquanto membro do bloco, barra a nossa ação. Sim, é isso, você concorda? Fazer um comentário. Veja, se a gente olhar para trás, no início do Mercosul, a gente lembra que houve um momento em que os argentinos tinham muito comércio com o Brasil e vendiam muito. E que nós tínhamos um comércio menor com eles. E aí tudo estava ótimo e o comércio devia funcionar. Aí chegou um determinado momento em que a situação se inverteu, o que era natural, porque a economia brasileira é muito maior que a economia argentina. Nesse momento eles pegaram e ficaram muito bravos e acharam que não podiam deixar de fazer, que o comércio não podia ser
haver bilateralismos, Sim. porque afinal fazíamos parte do mesmo bloco, não sei o que e tal. Eu acho que realmente é um atraso você raciocinar em termos de blocos depois das experiências tanto do Mercosul como principalmente, quem sabe, da União Europeia, onde a situação é muito difícil. Quer dizer, não é só na Grécia, a Grécia é apenas o expoente disso, mas os países mais pobres do Sul, os países da Europa de Leste, atrapalharam muito, Romênia. né, o bloco. Nada contra, mas é isso. É nós compararmos, é isso que eu às vezes me pergunto, o que está em jogo? A gente discutir países que poderiam evoluir ou que poderiam caminhar para uma justiça econômica, social maior, ou aquela ideia do todos prejudicados, já que um não vai ganhar o sorvetinho. É mais ou menos isso. Eu gosto muito de utilizar o exemplo do Acordo da América do Norte, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Da Unidos NAFTA. e México, NAFTA, justamente. Por Porque quê? é um acordo de livre comércio. Cada um continua fazendo a sua política comercial independente. Tá? Eu Eles trabalho têm enquanto bloco para alguns, facilitar o comércio entre eles, tá? porém Livre deixa o comércio, país... livre para realizar a sua política externa. Tanto que eu vejo os Estados Unidos muito mais pragmático nisso, que o discurso de posse do segundo mandato do Obama foi: vamos fazer uma área de livre comércio com a União Europeia. Porque ele ganha muito mais em capacidade com essa área de livre comércio com a União Europeia para competir com os produtos chineses. Tá? Então, só nisso, ele já fala: olha, China, você tem a capacidade de produzir em grande quantidade, preço baixo, mas nós temos um bloco aqui e nós vamos produzir também com preço baixo e muita qualidade. Ou seja, na visão dele, aí eu queria ver se você concorda, ok para bloco, desde que o bloco tenha essa liberdade ou essa capacidade de agir individual quando assim é preciso. É isso? Eu diria o seguinte, brincando: bloco pelo no mútuo. Né? Quer dizer, vamos manter a capacidade de fazer relações bilaterais, porque é com as relações bilaterais que a gente consegue ter condições de crescer. Quer dizer, falta para o Brasil só, esquece o resto do mundo, uma visão de inserção do comércio internacional dentro de uma política de definição de país? Professor Tarcísio, o senhor é professor e é brasileira. Te jogou? A minha pergunta foi tão inteligente Colocou a assim? bomba no meu colo. Eu acho que, na realidade, acontece o seguinte: nós no Brasil trocamos ideologia por política econômica e por política externa. Né? Quer dizer, eu acho que o comércio externo de um país deve servir para o crescimento do país. Não importa com quem eu estou fazendo comércio, o que me interessa é vender muito, comprar menos do que vendo, ou comprar igual, mas não comprar mais, né? E conseguir fazer com que isso represente emprego para a minha população. É esse o jogo do comércio. Agora, se eu começo a me relacionar com países que têm um nível de crescimento econômico pior do que o meu comércio vai refletir exatamente essa situação. E não vai dar nada. Né? Quer dizer, o que eu acho é que há muitos anos a gente ouve o comércio exterior brasileiro pautado pela ideologia, quando na realidade ideologia é ideologia, comércio é comércio. O nosso processo de industrialização foi um processo para ser feito internamente, impedindo ou restringindo o comércio internacional. Então, a princípio... Nossa estratégia está no toda essa parte, né? Então, a princípio, sim, para desenvolver o país. Mas até quando? Existem setores na economia brasileira, que eu não vou citar, tá? Mas que eles estão protegidos desde a década de 50. Indústria automobilística está protegida desde a década de 50? Ainda, professor, vamos citar. Não, mas eu boto indústria tudo que é filho. Quer dizer, quando a gente está falando, e eu preciso fazer isso, porque a gente tem jovens que hoje, por causa do Google, só ficam restritos nos últimos 2 meses e esquecem de procurar a economia do passado. Então, a gente está falando de um processo de industrialização. Juscelino Kubitschek, calcado na década de 50, que foi voltado, em princípio, para a indústria automobilismo, mas depois afetou. Indústria têxtil, mas essa me parece que já não está com tanta
Só que a gente foi chamado de protecionismo excessivo, o que eu também contesto um pouco. Vocês discordam? Eu tenho 1 minuto para terminar o programa. A única indústria assim, que eu concordo com isso é a indústria de brinquedos. Tá? Porque a nossa indústria de brinquedos é protegida. Nós não podemos importar brinquedo diretamente. Tá? Existem as cotas de importação por empresa e a gente paga 3, 4 vezes mais o preço do brinquedo aqui do que fora. Vou pedir meio minuto para dar só um exemplo, e não com indústria. Vou falar do agronegócio brasileiro, que é o grande setor competitivo da economia brasileira. O que nós fizemos? Nós fizemos a lição de casa certa. Nós investimos em inovação, nós gastamos dinheiro em pesquisa, nós fizemos um produto de alta qualidade, com custo baixo, e nós dominamos o mercado mundial. É isso. É isso. Eu agradeço demais a participação de vocês. Vocês viram o encerramento. Agronegócio é o tema do nosso próximo programa na segunda-feira que vem. Obrigada a todos. Nosso encontro marcado toda segunda-feira às 10 da noite. Até mais.